Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer a você conteúdo de qualidade e dessa vez vamos falar sobre a Eurocopa. Eu sou o Maurício Venhal, sou o CEO da Duplicar e junto comigo Guilherme Freitas, analista da Duplicar, e é o cara que traz informação de qualidade em primeira mão para vocês. Guilherme, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde mais uma vez, Maurício. Como eu falo sempre, é um prazer participar do Duplicast com você. Maravilha. Então, Eurocopa iniciando nessa sexta-feira. Nós temos a informação de que a abertura, contará com um show do André Bocelli às 15h30 no Estádio Olímpico, que é o estádio da Roma, né? Exatamente. Então, 15h30 a abertura e às 4h pontapé inicial para Turquia e Itália, primeiro jogo dessa Eurocopa, que é muito aguardado por todos, devido à qualidade dessa competição. E estarão presentes duas figuras da seleção italiana, Totti e Nesta, os caras que marcaram época, fizeram história na seleção, um na defesa e outro no ataque. Totti, inclusive, aquele que isolou contra o Brasil, onde o Brasil foi campeão em 94. Não sei se tu lembra, já era nascido ou não? Não era nem nascido, na verdade, só lembro dos lances aí, as notícias. Só tem como lembrar da narração do querido Galvão Bueno, nesse episódio fantástico que foi a conquista da seleção brasileira. Mas hoje, o negócio é Europa. Vamos lá. Falando em Grupo A, onde temos Turquia e Itália, quais são as equipes aí que completam o Grupo A da Eurocopa? Temos a Itália, Suíça, Turquia e País de Gales. Beleza, é um grupo relativamente equilibrado, não podemos aí dar um favoritismo muito claro para a Itália, mas eu acredito que, eu acho que fica em primeiro lugar do grupo, mas tudo bem, vamos lá, é um achismo meu por enquanto. A gente tem hábito de ver a primeira rodada para começar a ter as conclusões. E por que a gente fala isso? Porque os jogos preparatórios, eles são mais jogos para testes, onde o treinador ele procura encontrar a formação ideal e as peças-chave para levar para essas competições mais importantes, não é isso? Exatamente, é muito teste, a gente acaba até no observar esses jogos muito diferente de quando realmente o time é totalmente titular, os jogadores que realmente vão jogar essas competições importantes, e a gente até estranha. Mas é totalmente diferente agora o início dessa Eurocopa. Vamos ver o que realmente vai ser dessas equipes, os jogadores que realmente vão ser titulares aí, e torcer para ser uma boa Eurocopa, sem dúvida vai ser. E inclusive essa questão de testar jogadores é um ponto muito importante na nossa análise aqui no trailer, Não, com certeza. A análise pré-jogo que a gente diz é sempre importante a gente analisar também os jogadores que vão estar sendo titulares, que vão iniciar a partida, porque isso conta muito também na hora da análise, tanto pré-jogo quanto também no jogo ao vivo aí, analisando. Por mais que exista uma contrapartida, até porque, imagina você, tem um jogador que ele não é cotado para estar na Copa, mas ele tem a chance de mostrar para o treinador que ele tem capacidade, então ele não é o cara considerado o titular da posição, mas o jogador que vem para substituí-lo, eu acho que ele vai dar o melhor para, no mínimo, mostrar serviço, Vamos lá. Grupo B, encabeçado pela Bélgica. Temos a Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. Interessante. Bélgica com muitos jogadores bons. Vale destacar que no ranking da FIFA, a Bélgica aparece em segundo lugar, A Bélgica vem com uma equipe espetacular, Tivemos aí De Bruyne, que jogou muito esse ano. O Lukaku vem jogando muito também. Então é uma equipe bem montada. Eu acredito que tenha também um destaque aí, tenha um certo favoritismo para essa Eurocopa. O Lukaku, artilheiro e campeão pela Inter. E De Bruyne é o cara que joga de terno no City, foi campeão inglês e vice-campeão da Champions, Então são dois jogadoraços aí. Grupo C, temos Áustria, Holanda, Macedônia e Ucrânia. Aí é um grupo estranho, É um grupo mediano, Eu acredito que a gente possa ter como favoritos talvez a Holanda, a Áustria,
pelos amistosos, pelos jogos aí pré-Eurocopa que a gente andou observando, talvez possa ter um favoritismo dessas equipes. Porém, é um grupo bem equilibrado, vamos colocar assim. Maravilha. Grupo D, onde temos a atual vice-campeã mundial. Temos a Croácia, República Tcheca, Inglaterra e Escócia. A Escócia, inclusive, se classificou para essa Eurocopa depois de 25 anos. Foi até uma classificação bem dramática, né? Se classificou nos pênaltis contra a Sérvia. Então conseguiu aí, depois de 25 anos, voltar para a Eurocopa. Um dado muito interessante. Lembrando que é uma competição importante, é a exposição de jogadores. Eu lembro que na última Eurocopa nós tivemos o jogador Sigurdsson, né, que até ficou famosa aquela questão da torcida e tal, que o cara era regente dentro do campo e a torcida vinha junto, e foi fantástico na seleção da Islândia, se eu não me engano. E a Escócia vem após 25 anos. 25 anos, então, para participar mais uma vez da Eurocopa. No grupo E, Polônia, Eslováquia, Espanha e Suécia. Fala para mim um pouquinho desse grupo. É um grupo até bem equilibrado também. Eu acredito que a Polônia vai dar um pouco de trabalho. Temos o Lewandowski, né, artilheiro aí da Polônia. Espanha, eu acredito também que vai dar um bom trabalho, porque tem bons jogadores jovens e também veteranos. Isso dá um bom equilíbrio aí, jogadores de qualidade. A Suécia é um time mediano, não podemos tirar também o mérito. E a Eslováquia, né? Vamos ter acho que um grupo bem parelho também. Saco talvez de pancadas, de repente, a Eslováquia ou não? Pode eu até acho ser. Eu acho que nem tanto como vai acontecer no grupo F, né? Não, o grupo F realmente temos um time ali que eu acredito que já está meio conformado, né? Que vai acabar sendo eliminado. Claro que futebol a gente não tem como prever, porém, pelo histórico, pelas equipes que vão estar jogando esse grupo, né? É bem complicado. No grupo F temos França, Alemanha e Portugal, e aí o saco de pancadas que a gente citou seria a Hungria. Então eu acredito que o saldo de gols da Hungria após a fase de grupos deve ser um menos 20 gols mais ou menos. Eu acho que vai levar muito gol esse time. Por aí. É realmente um grupo do massacre, né? O grupo da morte, a gente costuma dizer. Esse seria o grupo do massacre, porque são equipes gigantes, equipes de nome, de bom elenco, digamos assim. Temos a França, que é a atual campeã da Copa do Mundo, a Portugal, que é o atual campeão da Eurocopa, e nada mais, nada menos que a Alemanha, né? A famosa Alemanha aí, os brasileiros conhecem bem. Então eu acredito que é um grupo bem forte, né? Digamos assim. Exatamente, é um grupo que será bem disputado e bom para nós, né? Bom para nós que gostamos de futebol, que gostamos de acompanhar um bom futebol. E você citou o elenco, a gente separou aqui para você, nosso ouvinte, 7 seleções que podem aparecer aí como campeãs. Eu diria que, claro, minha opinião, né? Eu diria que qualquer uma dessas que ganhar vai ser por mérito, porque tem jogadores de qualidade, jogadores que figuram nos maiores clubes do mundo, e inclusive com a presença de alguns brasileiros naturalizados, né? Então a gente separou aqui para vocês. De grupos era isso, né? São apenas 7 grupos com 4 seleções, 28, é isso? Exatamente. Maravilha, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Portugal. Portugal é o nosso país irmão, né? Selecionamos aqui 5 destaques, começando com Bernardo Silva, jogador do Manchester City, João Félix do Atlético de Madrid, Bruno Fernandes, Manchester United, o Cristiano Ronaldo, não sei se alguém já ouviu falar desse jogador, mas ele é um atacante da Juventus, e o João Cancelo do Manchester City. Então, os caras têm muita qualidade, né? Isso não dá para negar. Não, com certeza. Tem muitas pessoas aí dizendo que talvez essa equipe do Portugal seja a melhor dos últimos anos, né? Atual campeão da Eurocopa, assim,
mas vem jogando bem, inclusive teve a vitória recente aí de 3-0, foi um jogo até interessante, porém eu acredito que falta muito entrosamento, né? 4-0, aliás, esse jogo aí, o último do Portugal, mas eu acredito que ainda falta um certo entrosamento entre os jogadores. É verdade, o entrosamento é algo que é muito discutido, porque os caras estão lá jogando por seus clubes, muitas vezes jogam contra, e aí chega na seleção, os caras são obrigados a pegar um estilo de jogo diferente, a obedecer aquilo que o treinador tenta propor nos treinamentos, e aí muitas vezes chega na hora do jogo e os caras não conseguem entregar tudo aquilo que eles são pelos seus clubes. Muito se fala disso do Lionel Messi, né, da Argentina, aqui um país sul-americano. Vamos para a França então. França, atual campeã do mundo, vem com o Griezmann, atacante do Barcelona, o Kanté do Chelsea, campeão da Champions League, o Mbappé, atacante do PSG, o Benzema, camisa 9 do Real Madrid, e o Paul Pogba do Manchester United. É uma equipe que os caras têm estrela, né? Os caras vêm com holofortes muito grandes em cima deles, e isso tem apenas dois caminhos: ou dá muito certo ou dá muito errado. A França vem fazendo apresentações, no meu ver, medianas, mas a gente volta àquela máxima que falamos anteriormente, que são os testes, né? Os caras estão testando formações, testando alguns substitutos, então não tem como a gente pegar a data FIFA de amistoso para levar como termômetro agora para a Eurocopa. A Eurocopa é o famoso pega para capar, né? Agora que a gente vai ver o que realmente os caras têm para entregar. Na seleção da Alemanha, aí sobra gente boa, né, Guilherme? Com certeza, muitos jovens, veteranos também. Temos aí o Havertz, atual campeão aí com o Chelsea. O cara que fez o gol do título, inclusive, da Champions League, né? Exatamente. Joga muito, 21 anos apenas. Temos o Miller, veterano aí, joga no Bayern de Munique. Temos o Gundogan também, jogou a final da Champions League com o City. Musiala, que é um jovem também, é uma... Destaque, né? Exatamente, é uma grande promessa aí da Alemanha e também do Bayern de Munique. E o Sané, camisa 10, né, da Alemanha, também jovem, jogando muito. Maravilha. Agora, Inglaterra. Inglaterra foi difícil escolher aí os caras que vão levar o time, no caso, que vão reger a seleção nessa Eurocopa, porque são muitos os jogadores bons, muitos jogadores de qualidade. A começar pelo Chilwell, que é do Chelsea, o Harry Kane, do Tottenham, o Sancho, que é do Borussia Dortmund, o cara que joga do lado do Haaland, né? Os caras jogam muita bola. O Sterling, do Manchester City, e o Trippier, que foi campeão pelo Atlético de Madrid. É o cara que comanda a zaga e não tinha como não citar ele devido à qualidade da zaga do Atlético de Madrid. Realmente, temos até, referente ao Sancho, algumas especulações de que o Manchester United, né, se eu não queira me enganar, está à procura dele. O que acontece é que no final da temporada começam as especulações, né? E isso acontece com a maioria dos atletas que estão em fase final de contrato e que tem destaque na temporada que acabou de finalizar. Então, essas especulações, elas são inevitáveis, né? Vamos para a Espanha. Na Espanha nós temos também muitos jogadores de destaque, a começar pelo Ferran Torres, que é do Manchester City, o Pedri, o jovem de 18 anos do Barcelona, o Gerard Moreno, do Villarreal, o cara que destruiu nessa temporada, foi campeão da Europa League com o Villarreal, o Sérgio Busquets, do Barcelona, o cara joga de terno, é maestro, e o Morata, que só faz gol impedido, né? O Morata tem um problema com a linha de impedimento, não sei o que acontece. Eu acho que de 10 gols que ele faz, 11 está impedido. É complicado, né? Jogador da Juventus. Realmente, para quem acompanha aí a Juventus, vê que muitas das partidas aí, quando o Morata faz o gol, geralmente é impedido. O trader nem comemora, né? Após a análise do VAR é que a gente comemora o gol feito pelo Morata. Mas brincadeiras à parte, um excelente jogador,
tanto que está aí no ataque da seleção da Espanha. Bélgica, número 2 no ranking da FIFA, vem encabeçado por quem, Guilherme? Temos o famoso e até candidato a melhor do mundo esse ano, De Bruyne, jogando pelo City, Lukaku, da Inter, já citado, Milner, do PSG, Witsel, do Borussia Dortmund e o gigante Courtois, do Real Madrid, goleiro aí. Isso, é um goleiraço, difícil a gente citar um goleiro como destaque, mas nas duas últimas seleções que nós vamos citar aqui, Bélgica e Itália, nós temos 2 goleiros como destaques. Falando em Itália, temos o brasileiro naturalizado Jorginho, campeão pelo Chelsea, o Ciro Immobile, artilheiraço da Lazio, o Insigne, que é do Napoli, o Chiesa, o jovem da Juventus, e o Donnarumma, que atualmente está no Milan, não sabemos se permanecerá, porque já tem sondagem do PSG, inclusive com propostas e tudo mais. Então, essas são as 7 seleções que nós tiramos aqui para você conhecer um pouquinho dos destaques do que pode acontecer. Repito, qualquer uma dessa seleção que for campeã não será surpresa para mim e acredito que para muitos torcedores. Sobre os brasileiros, então, Maurício, que vão jogar essa Eurocopa, né, brasileiros naturalizados, temos um recorde de brasileiros que vão participar da Eurocopa, são 7 brasileiros, inclusive. Vou citar alguns deles. Temos o Emerson, da Itália, que joga no Chelsea, lateral esquerdo. O Jorginho, já citado, também joga no Chelsea, que foi campeão da Champions League, também joga pela Itália. Mário Fernandes, do CSKA Moscou, da Rússia. Marlos, da Ucrânia, joga no Shakhtar Donetsk. PP, do Portugal, que inclusive eu realmente não sabia que ele era naturalizado, fui descobrir recentemente, porque o cara joga tanto tempo no Portugal, é um ídolo, né, pelo Portugal, que eu acreditei que realmente ele já tinha nascido lá, no caso. O Pepe, se tu coloca no Google carrinho ou cartão vermelho, vai aparecer uma foto dele lá. O cara é zagueiraço, é raçudo e fez uma temporada fantástica pelo Porto. O cara realmente, ele é um Sérgio Ramos do Real Madrid, a título de comparação. Não, com certeza. Aí temos o Rafael Toloi, também é jogador aí da Itália, e Thiago Alcântara, da Espanha. A Itália tem 3 jogadores nacionalizados, né? Naturalizados, aliás. Exatamente. Isso é comum devido à questão de colonização mesmo, né? Nós percebemos aí que Portugal e Itália figuram nos países escolhidos aí pelos brasileiros que acabam se naturalizando por uma questão de identificação. O Thiago Alcântara, que fez uma temporada fantástica pelo Bayern de Munique, saiu de cima do salto indo para o Liverpool e ficou meio apagado essa temporada, né? Com certeza. Ainda tem muitos que dão destaque a ele, né, por ser brasileiro e tal, mas eu acredito que teve uma passagem apagada. Eu acho que o time todo do Liverpool ficou apagado esse ano. A gente tinha uma expectativa gigante pelo elenco que tem, pela participação que teve recente aí na Champions League, mas acabou nos frustrando, né? Não teve uma participação aí tão glamurosa, até brigou pela classificação na Premier League, né, para poder aí disputar a Champions e tal. Não teve uma passagem muito boa esse ano. Maravilha. O que mais que nós temos de destaque para essa Eurocopa que você separou para nós aí, Guilherme? Eu acredito que para a gente finalizar, a gente pode conversar um pouco referente aos candidatos a melhor do mundo, né? Porque, querendo ou não, os jogadores eles fazem a campanha na temporada pelos seus clubes nacionais e a Eurocopa é um brinde, digamos assim, para eles conseguirem se consagrar e ser eleito aí melhor do mundo. Temos vários candidatos, né? Temos o Cristiano Ronaldo, que não vem fazendo uma boa temporada, exatamente como veio anos atrás, porém, ainda assim, pode ser um candidato a melhor do mundo. Temos o Mbappé, que é um jovem jogador, tem muito ainda para conquistar, mas também agora pela França, jogando muito, foi campeão recente da Copa do Mundo, então pode ser um candidato também. O famoso e querido da galera, né, o Kanté, foi campeão pelo Chelsea, joga muito, é humilde, a gente já comentou dele aí em outros episódios do cast,
Então, jogando pela França, tem também, né, a possibilidade de se tornar o melhor do mundo. Temos o De Bruyne jogando pela Bélgica. Eu acredito que se ele vencesse a Champions League pelo Manchester City, tinha grande chance aí de se tornar campeão. Agora me diz você, o que você acha, Maurício? Bom, eu acredito que se a França conquista o título da Eurocopa, por mérito, por merecimento, eu acho que o Kanté deveria levar a bola de ouro, né? O cara foi campeão pelo Chelsea, o cara é sensacional, levou o time do Chelsea, conduziu o time do Chelsea, né? Apesar de ser baixinho, o cara é um gigante dentro de campo, é líder, e eu acredito que o Mbappé não foi tudo aquilo, não foi campeão nacional pela França, ou melhor, pelo PSG, ele não chegou nas fases, na finaleira, digamos, da Champions League, e eu acho que a França levando esse título, eu acho que o Kanté mereceria levantar o troféu de melhor do mundo. Mas nós já vimos algumas injustiças há alguns anos, então não tem como a gente cogitar muita coisa agora. O Cristiano Ronaldo, na minha opinião, está fora da disputa. A Juventus quase que não se classifica para a Champions, inclusive está, na minha opinião, na corda bamba na Juventus. Eu acredito que ele nem fique na Juventus na próxima temporada. Temos o Lewandowski, que segue ganhando tudo que disputa, exceto a Champions, né, lá pelo Bayern de Munique. Mas eu acho que você falou os nomes que vão brigar aí. Na minha opinião, está entre Kanté e De Bruyne. Eu acho que se a França for campeã, o Kanté leva, e se a Bélgica for campeã, eu acredito que o De Bruyne vai levar o melhor do mundo. Talvez até pelo favoritismo dessas duas equipes, né? Pela campanha que os dois fizeram nessa temporada e pelo favoritismo tanto da França quanto da Bélgica, pode ser que esses dois sejam fortes candidatos a melhor do mundo. A gente citou aí o Lewandowski, porém, jogador da Polônia, não é uma equipe que talvez a gente possa dar um certo favoritismo de chegar à finaleira, de se tornar talvez campeã. Porém, vamos ver o que pode dar aí nessa Eurocopa. São jogadores de muita qualidade, equipes de muita qualidade. Tudo pode acontecer, o futebol é meio maluco, né? E principalmente com essas grandes equipes. Exatamente. O que é certo, o que a gente não precisa ter dúvidas, é que será uma das melhores edições da Eurocopa dos últimos tempos. Nós temos grandes jogos aí para acompanhar e somos privilegiados por estarmos vivendo uma época de tão bons jogadores no nível em que estão os clubes europeus. Acho que é isso então, finalizamos esse assunto chamado Eurocopa, início na sexta-feira, mais conhecido por amanhã, é isso, dia 11 de junho, às 15h30 abertura, 16 horas, pontapé inicial para Turquia e Itália. Uma boa Eurocopa para nós e bons greens, né? Com certeza, são bons jogos aí que nós vamos ter, equipes de qualidade, como a gente já citou, e bons greens teremos com certeza. Exatamente. Você que é nosso cliente, nosso amigo e que já acompanha a Sala Pro da Duplicar, não perca, porque teremos muitas oportunidades de ganhos nessas partidas com toda certeza. E você que ainda não consome muito conteúdo da Duplicar, você encontra no nosso blog conteúdo quase que diário, certo? Conteúdos de relevância no blog.duplicarbc.com.br, assuntos relacionados a futebol, trading esportivo e criptomoedas. O nosso Instagram, @duplicarbc, também recheado de novidades. E inclusive no nosso Instagram você encontra o nosso link lá na descrição da bio para você usufruir da nossa sala de sinais gratuitamente por 30 dias. Beleza? Guilherme, muito obrigado pela sua participação, muita qualidade como sempre, nos vemos na próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer ter essa resenha aí com você, falar um pouco sobre futebol, um pouco sobre o nosso trabalho. Para quem não conhece aí, trabalhamos com trade esportivo, como você já citou, então é sempre um prazer participar desse Duplicast com você. Maravilha, esse que vos falou, Maurício Venhal, CEO da Duplicar. Estamos juntos, até a próxima.